Olá, seja bem-vindo ao canal. Convido você a se inscrever e ser também um colaborador e divulgador dessa obra, semeando a palavra de Deus. Não deixe de dar o seu like e compartilhar essa mensagem com sua rede de contatos. Vamos juntos espalhar esperança à vida das pessoas que precisam de Jesus. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre cuidado com os causadores de divisão na igreja. O nosso texto é Romanos capítulo 16, verso 17 e 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Enquanto em Romanos capítulo 14 somos alertados diante do escândalo pela conduta, aqui a ameaça é o escândalo por causa de falsa doutrina. Encontramos muitas advertências em todas as cartas do Novo Testamento sobre falsos ensinos. É preciso estar alerta quanto àqueles que lesam a igreja, corrompendo o ensino bíblico. Havia falsos mestres infiltrando-se na igreja de Roma com o propósito de provocar divisões e escândalos em desacordo com a doutrina dos apóstolos. Nesse caso, o apóstolo Paulo deixa claro que alguns não estão servindo a Cristo, mas apenas a seus próprios interesses. Essas pessoas causam divisões, colocam obstáculos ao ensino do verdadeiro evangelho e enganam o coração dos ingênuos mediante palavras suaves e bajulação. Os crentes devem afastar-se de tais homens, evitá-los assim como se evita uma praga. Devemos esquivar-nos daqueles que quebram a verdadeira unidade da igreja enquanto buscam uma falsa religião. Os falsos mestres não servem a Cristo, mas a si próprios. Sua vida e propósito estão baseadas na inveja, no orgulho e no egoísmo. Existem pessoas que, por trás da fachada de palavras piedosas e religiosas, exercem má influência. Pessoas que desencaminham os outros não por um ataque direto, mas sutilmente. Pessoas que fingem servir a Cristo, mas na realidade estão destruindo a fé e servindo a si mesmas. O cristão maduro precisa manter o seu olho sobre aqueles que causam dissensões e obstáculos na vida da igreja. A verdadeira igreja de Deus está ligada através de sua palavra e do poder de seu Espírito que habita, que aplica e constrói a igreja através da própria palavra de Deus e a fidelidade às suas doutrinas reveladas pelo Senhor. A resposta certa dos crentes para falsos mestres, especialmente aqueles que ensinam sua heresia sobre o disfarce do cristianismo, não é debater ou dialogar, mas afastar-se deles, rejeitar seus ensinos e proteger a unidade da igreja, zelando pela vida de seus irmãos e irmãs para que não sejam enganados e fiquem confusos. O próprio Jesus advertiu repetidamente os discípulos contra falsos mestres e profetas. Ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Não importa o quão aparentemente falsos mestres ou pregadores aparentam estar preocupados com a igreja e o evangelho. Eles nunca estão genuinamente preocupados com a causa de Cristo ou a sua igreja. Eles são movidos por interesse próprio e autossatisfação, às vezes para a fama, às vezes para o poder sobre seus seguidores, sempre com fins lucrativos e com frequência para todas essas razões. Muitos falsos mestres dedicam suas vidas ao estudo das Escrituras, mas eles nunca confiaram em Cristo para a salvação, e porque veem a Bíblia como ideias do homem sobre Deus, em vez de revelação de Deus ao homem, eles distorcem a sua palavra para caber em suas próprias predisposições pecaminosas. A melhor proteção contra a falsidade é aderindo à verdade de Deus, assim como a melhor proteção contra o pecado
está na justiça de Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para ouvirmos os ensinamentos daqueles que de fato estão servindo a Cristo. Muitos desejam apenas orgulhar-se de si mesmos e têm causado todo tipo de divisão no corpo de Cristo com novas revelações. Usam palavras suaves e têm enganado a muitos. Que sejamos sábios para observar os frutos que cada um tem gerado. Que sejamos bereanos para verificar na palavra se o que está sendo ensinado está em concordância com a Bíblia, e corajosos para abandonar falsos ensinamentos. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração e nos conduza em toda a verdade para viver a vida transformada em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe.